Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja. O nosso espaço aqui pra gente destrinchar o direito, né? Facilitar a vida de quem está nessa jornada de estudos para concurso. Eu sou a sua host. E eu sou o especialista convidado de hoje. É um prazer estar aqui no Concurseja, para a gente conversar sobre um tema tão relevante. Com certeza. E hoje, olha, o tema é daqueles que sempre caem, sempre geram dúvida. A Lei de Abuso de Autoridade. A Lei número 13.869 de 2019. Exatamente. Uma lei relativamente nova, né? Que veio para substituir aquela outra, bem antiga, de 1965. E ela mudou bastante coisa. Trouxe conceitos importantes. Pois é, a ideia aqui hoje é justamente essa. Mergulhar nessa lei, entender direitinho o que ela diz, como ela funciona, quem ela protege, quem ela pune. Pegar os pontos essenciais mesmo, sabe? Para não ter erro na hora da prova. Perfeito. É uma lei fundamental para entender os limites do poder do Estado e as garantias do cidadão. Então vamos começar pelo básico, talvez. Quem é que pode, assim, segundo essa lei, cometer o crime de abuso de autoridade? A lei fala em agente público, né? Mas quem se encaixa aí? Isso. O artigo 2º dessa lei ele é bem detalhista e principalmente bem abrangente. Ele define agente público de uma forma super ampla para fins dessa lei específica. Ampla como? Tipo, só servidor concursado? Não, não. Vai muito além. Entra aí servidor público, claro, seja civil ou militar, mas também membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, pessoal do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas. Nossa, bastante gente. Sim, e não para aí. A lei inclui qualquer pessoa que exerça a função pública, mesmo que seja só por um tempo, transitoriamente, sabe? Ou até sem receber salário por isso. Pensa em jurados, mesários de eleição. Ah, entendi. Então, tipo, alguém que foi nomeado para uma comissão temporária, por exemplo. Exato. Se está exercendo uma função pública, ainda que temporária e sem remuneração, pode ser considerado agente público para essa lei e, teoricamente, cometer abuso de autoridade. O alcance é bem vasto mesmo. Tá claro, o universo de pessoas é grande. Agora vamos pro X da questão, talvez. O que é o abuso de autoridade? É só o agente público fazer algo errado? Uma decisão que depois se mostra equivocada, por exemplo? Ótima pergunta. E a resposta é não. Esse é um ponto crucial da Lei 13.869 e que diferencia muito da lei anterior. Não basta a conduta ser, digamos, objetivamente errada ou ilegal. Não basta. Precisa de mais o quê, então? Precisa do que o direito penal chama de elemento subjetivo. No caso dessa lei, é o dolo, ou seja, a intenção. O agente tem que ter agido querendo praticar aquela conduta. Não existe abuso de autoridade na forma culposa. Culposa. Ah, tipo por acidente, negligência, sem querer. Isso. Se o agente agiu por imprudência, negligência, imperícia, mas sem a intenção de abusar, não é crime, segundo essa lei. Tem que ter o dolo, a vontade consciente. Entendi. Dolo, mas a lei para por aí? Só ter a intenção de fazer aquilo que a lei descreve como o abuso? Não. E aí vem outra camada importante, um filtro adicional que a lei criou. Além do dolo genérico, de querer fazer a conduta, o artigo 1º, parágrafo 1º, exige uma finalidade específica. Um elemento subjetivo especial. Finalidade específica. Como assim? O agente precisa ter agido com um propósito particular. A lei lista 3 possibilidades. Primeiro, a intenção específica de prejudicar a outra pessoa. Prejudicar alguém. Isso. Segundo, a intenção de beneficiar a si mesmo ou a um terceiro. Qualquer tipo de benefício indevido, claro. Certo. Beneficiar a si ou a outro. E terceiro, uma hipótese mais aberta. Agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Capricho. Tipo, porque deu na telha. Por vaidade. Exatamente. Por um motivo fútil, pessoal, sem relação com o interesse público. Então veja bem, para configurar o crime tem que ter a conduta prevista na lei, o dolo de praticar essa conduta e uma dessas 3 finalidades específicas: prejudicar, beneficiar ou capricho. Sem isso não há crime de abuso de autoridade. Uau! Isso torna a configuração do crime bem mais complexa de provar, imagino, né? Provar a intenção, a finalidade. Sem dúvida, é um dos grandes debates sobre a aplicabilidade da lei. Como comprovar essa intenção
íntima do agente. Mas foi uma opção clara do legislador para tentar evitar a criminalização de condutas que não fossem um abuso doloso e intencional. Faz sentido. E tem mais um ponto que você mencionou sobre erro, né? E a divergência de interpretação. Às vezes um juiz interpreta a lei de um jeito, o outro de outro. Isso pode ser abuso? Excelente ponto. O parágrafo 2º do artigo 1º trata exatamente disso. Ele diz com todas as letras que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ah, então isso protege, por exemplo, um promotor que oferece uma denúncia baseada numa interpretação da lei, mesmo que depois um tribunal superior discorde. Exatamente. A ideia é resguardar a independência funcional. Juízes, promotores, delegados precisam ter margem para interpretar a lei e avaliar as provas sem o temor constante de serem processados por abuso a cada decisão que tomem, desde que não haja, claro, aquela finalidade específica que falamos. Entendi. É uma salvaguarda importante para a atuação deles, né? Senão poderia gerar uma paralisia. Justamente, evitar o chamado apagão das canetas. Mas sempre lembrando, essa proteção vale para divergência de interpretação. Se ficar provado que a interpretação foi só um pretexto para prejudicar alguém por capricho, aí a história muda. Claro, claro. A finalidade específica sempre como pano de fundo. Bom, acho que entendemos bem essa parte conceitual do dolo, da finalidade. Agora, vamos para a prática. Que tipos de condutas, assim, concretas a lei descreve como abuso? Pode dar uns exemplos? Sim, a lei traz um rol extenso de crimes nos artigos 9º a 38º. São muitas condutas, mas podemos destacar algumas que são bem significativas e que aparecem com frequência em provas, né? Ótimo. Quais seriam? Olha, um exemplo clássico é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia para comparecimento em juízo. Isso está no artigo 10º. É uma proteção contra aquela condução surpresa, né? Sei, aquela que ficou bem famosa um tempo atrás. Essa mesma. Outro exemplo importante: deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, ou deixar de entregar a nota de culpa ao preso. Isso fere direitos básicos do preso. Está no artigo 12º. Uhum. Que mais? Tem o artigo 13, que é bem relevante. Constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça, ou reduzindo sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, ou submetê-lo a situação vexatória não autorizada em lei. Ah, tipo expor o preso para a imprensa de forma humilhante? Exatamente. Ou forçar uma reconstrução de crime de forma vexatória. Outro exemplo clássico, no artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente, ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação judicial ou fora das condições legais. A inviolabilidade do domicílio, né? Isso. Protege o domicílio contra entradas ilegais por parte de agentes públicos. Claro, existem as exceções constitucionais, como flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia com ordem judicial. Fora disso, é crime de abuso. Entendi. Tem algum relacionado ao acesso à defesa ao advogado? Sim, fundamental. O artigo 32 pune a conduta de negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório penalizado, civil ou administrativo. Ah, isso é super importante para o direito de defesa. Crucial. A exceção é para as peças relativas a diligências em curso ou que indiquem futuras diligências, cujo sigilo seja imprescindível. Mas o acesso aos elementos já documentados tem que ser garantido. Negar isso, com aquela finalidade específica, é abuso. O domicílio, defesa. Exatamente essa lógica. A lei busca proteger direitos e garantias fundamentais contra excessos praticados por agentes do Estado com a intenção de prejudicar, beneficiar ou por capricho. Tá, e se um agente público, infelizmente, pratica uma dessas condutas, com dolo, com a finalidade específica, o que acontece com ele? Quais são as punições? Bom, a lei prevê consequências em 3 esferas diferentes, e é importante frisar. Elas são independentes e podem ocorrer cumulativamente. 3 esferas, quais são? Primeiro, a esfera penal. A maioria dos crimes de abuso de autoridade previstos na lei tem pena de detenção, que geralmente varia de 6 meses a 2 anos, além de multa.
Detenção, que é um regime mais brando que a reclusão, geralmente cumprido em regime semiaberto ou aberto. Certo? Detenção e multa na área penal. E as outras? A segunda esfera é a administrativa. O agente público vai responder a um processo administrativo disciplinar, PAD, no órgão onde ele trabalha. E aí as sanções podem variar conforme o estatuto de cada carreira. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Depende da gravidade e da legislação específica do órgão. Entendi. Então ele pode ser punido criminalmente e também perder o cargo, por exemplo? Pode. São instâncias independentes, embora a decisão em uma possa influenciar a outra em certos casos, como uma absolvição criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato. Mas a regra é a independência. Ok, penal e administrativa. Qual a terceira? A terceira é a esfera civil. O agente que comete o abuso pode ser obrigado a indenizar a vítima pelos danos materiais ou morais que causou. É a responsabilidade civil pessoal do agente, além da responsabilidade do Estado. Então a vítima pode processar o agente para receber uma indenização. Sim, a lei deixa isso claro. A condenação criminal, por exemplo, torna certa a obrigação de indenizar na esfera civil. Entendi. Penal, administrativa, civil. E a lei fala mais alguma coisa sobre efeitos da condenação, tipo perder o cargo que você mencionou? Fala assim, o artigo 4º trata dos efeitos da condenação penal. São dois efeitos principais. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como eu disse, e segundo, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inabilitação. Ficar sem poder exercer função pública por um tempo. Isso. E tem também a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Mas atenção! Esses dois últimos efeitos, inabilitação e perda do cargo, não são automáticos. Ah, não. Como assim? Eles dependem de duas condições. Primeiro, que o agente seja reincidente específico em crime de abuso de autoridade, ou seja, já ter sido condenado antes por outro crime dessa mesma lei. E segundo, o juiz precisa declarar esses efeitos de forma motivada na sentença. Não é algo que acontece por si só. Entendi. Precisa ser reincidente específico e o juiz tem que justificar na decisão. Isso é importante. E quem é que processa criminalmente? A vítima precisa querer? Não. Outro ponto relevante. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública incondicionada. Isso significa que quem promove a ação é o Ministério Público. E ele não depende da vontade da vítima para processar o agente. Se o MP tiver elementos de que o crime ocorreu, ele deve oferecer a denúncia. Ah, isso garante uma maior efetividade, imagino. Não fica dependendo da vítima ter coragem ou condições de levar o caso adiante. Exatamente. É uma proteção adicional considerando a posição de poder do agente público em relação ao cidadão comum. Faz todo o sentido. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica bem claro, né, que a lei está tentando, no fundo, proteger direitos fundamentais do cidadão contra o poder do Estado. É isso. Sem dúvida alguma. Se a gente conecta os pontos, vê que a lei de abuso de autoridade é um instrumento para concretizar várias garantias que estão lá na Constituição. Quais, por exemplo? Ah, várias. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência quando a lei pune a exposição indevida do preso, a inviolabilidade do domicílio, que vimos no exemplo da invasão, o direito ao silêncio, a integridade física e moral. Enfim, é uma lei que dialoga diretamente com os direitos humanos e as garantias fundamentais. É como se fosse um freio contra arbitrariedades, né? Um recado para o agente público. Olha, você tem poder, mas ele tem limites claros e não pode ser usado de qualquer jeito, especialmente para prejudicar ou por capricho. Exatamente essa a mensagem. É um reforço do princípio de que o poder estatal não é absoluto e deve ser exercido em benefício da coletividade, dentro dos limites legais e constitucionais. Então, para a gente ir amarrando as ideias, qual seria o grande resumo da ópera? O que essa lei 13.869 representa, no fim das contas? Olha, eu diria que ela representa a busca por um equilíbrio. Um equilíbrio muito delicado, na verdade. Equilíbrio entre o quê? Entre, de um lado, a necessidade de coibir e punir o abuso intencional, o desvio de finalidade no exercício do poder estatal, proteger o cidadão contra excessos cometidos com má-fé,
com vontade de prejudicar, de se beneficiar indevidamente ou por puro capricho pessoal. Certo, punir o abuso real. E, do outro lado, a necessidade de resguardar a atuação legítima e necessária dos agentes públicos. Evitar que o medo de ser processado por abuso acabe paralisando a ação do Estado, especialmente em áreas sensíveis como segurança pública, investigação, justiça. Evitar que meros erros de procedimento ou divergências de interpretação, que são normais na atividade jurídica, sejam criminalizados. É aquela linha tênue que a gente comentou, né? Entre proteger o cidadão e não engessar o agente público que age corretamente. Exatamente. A lei tenta traçar essa linha ao exigir o dolo e, principalmente, a finalidade específica. Foi a forma que o legislador encontrou para tentar separar o joio do trigo. O abuso intencional daquele erro ou excesso que não teve essa motivação espúria. Faz sentido. Mas, como você mesmo disse, provar essa finalidade específica deve ser um desafio enorme na prática. Com certeza. E isso nos leva a uma reflexão importante, que talvez seja a grande questão que essa lei deixa em aberto para a sociedade, para os operadores do direito. Qual seria? Como a gente garante que essa lei seja aplicada de forma efetiva para punir os verdadeiros abusos, aqueles que realmente ferem direitos com intenção clara, sem que ela se torne, por outro lado, um instrumento de intimidação ou perseguição contra autoridades? Como encontrar essa justa medida na interpretação e aplicação da lei no dia a dia? Nossa, essa é uma pergunta complexa, porque você não quer impunidade para o abuso, mas também não quer inviabilizar a atuação correta, né? Exato. Como assegurar que a exigência da finalidade específica não vire uma barreira intransponível para a condenação de abusos claros, mas também como evitar que ela seja ignorada e qualquer erro vire automaticamente suspeita de abuso? É um desafio contínuo para os tribunais, para o Ministério Público, para a advocacia e para a própria sociedade fiscalizar isso. Um desafio e tanto. Realmente dá o que pensar. Sem dúvida. É uma lei que exige maturidade institucional e um debate constante sobre os limites do poder. Perfeito. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos principais da lei de abuso de autoridade hoje, né? Desde quem pode cometer, o que configura o crime, com destaque para o dolo e a finalidade específica, os exemplos, as sanções e essa reflexão final sobre o equilíbrio. Acho que sim. Tentamos passar pelos aspectos mais importantes para quem está estudando para concurso e precisa entender a lógica e os detalhes dessa legislação. Foi excelente, muito esclarecedor. Tenho certeza que ajudou demais o pessoal que está nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder discutir temas tão relevantes aqui no Concurseja. Maravilha! Então, por hoje, a gente fica por aqui. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para sua preparação. E não se esqueça, continue acompanhando o Concurseja. Temos sempre novas aulas, análises e dicas para te ajudar a conquistar a sua vaga. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Até mais!